Fala aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Verdão aí que mostra casca, né? E eficácia para embalar aí no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui para vocês a sequência de jogos do Verdão, os próximos 3 jogos do Verdão aí para o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Palmeiras que enfrenta aí o Fortaleza aí neste domingo aí às 18h30 lá no Castelão. Esse jogo vai ser fora de casa. Depois segue também fora de casa aí, mas pela Libertadores da América com Bolívar, lá na Bolívia, galera. Depois volta e joga no Allianz Parque aí contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no dia 27/4 aí às 18h30. Estou trazendo aqui para vocês também o Seleção Esporte TV, analisando aí, né, a grande rodada do Verdão contra o Internacional fora de casa. 1-0 aí, gol do Facundo Torres aos 18 minutos aí do segundo tempo, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, galera. Porque o Palmeiras chegou à 5ª vitória seguida, mas o recado agora não é só de resultado. Porque essa sequência começa com o Palmeiras vencendo jogos sem convencer tanto. Agora ele vem de 2 vitórias, que tecnicamente não tem um ai para falar do Palmeiras, né? O que ele fez com o Corinthians sábado em Barueri e ontem vai visitar o Internacional e volta com os 3 pontos, derrubando o último invicto. Vamos falar dos recados que o Palmeiras tem passado, Coutinho? Vamos lá, assim, primeiro assim, além do recado, é ver o quanto esse time é traiçoeiro, né? Ontem, se você pega o primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor que o Inter no primeiro tempo. O Inter basicamente não conseguia se aproximar da área do Palmeiras pela forte marcação que o Palmeiras fazia. O Felipe conhece bem o estilo de marcação, trabalhou com a Abel lá. Encaixe e perseguição, né? Geralmente você tem o alvo que cai no seu setor, você vai acompanhar até o final da jogada. O Inter só conseguia avançar basicamente quando o Fernando recebia essa bola, porque geralmente o encaixe dele era o Estevão, que não tem tanto poder de marcação assim. Mas quando chegava na zona do Richard Rios ou do Aníbal Moreno, a jogada era controlada. No segundo tempo, o Inter melhora. Se você pega o início do segundo tempo, os primeiros 20 minutos, o Palmeiras não tinha chegado no campo do Inter ainda. Basta um ataque, uma jogada. O Richard Rios atropela o Bernabé num duelo pelo lado direito e cruza para o Facundo Torres fazer o gol. Depois o Estevão ainda perde um gol num contra-ataque, né? Poderia fazer o 2-0. E o Inter naturalmente vai pressionar, porque tem muita qualidade. Você não vai controlar um time desse o jogo inteiro. Mas além do recado, né, de ser um time altamente competitivo, dentro do estilo que mais caracterizou o Palmeiras nesse período da Abel, é um time muito traiçoeiro e que cada vez mais está ganhando qualidade na frente. Vitor Roque fez um bom jogo de novo ontem. Paulinho entrou no segundo tempo mais uma vez, quase faz um gol, né? Por pouco ali o gol foi anulado por impedimento, né? Maurício voltando, muito bem lembrado. Quem tá jogando muito é o Richard Rios. Muita bola. Ontem ele foi o melhor em campo para mim. Ontem ele já vem jogando essa jogada mais ou menos aí, inclusive, obviamente que não teve o embate ali entre o lateral, mas o gol que o Palmeiras faz contra o Flamengo, o primeiro gol na final da Libertadores, foi uma jogada assim, que o Mike ele chega em profundidade, né, ataca a bola, uma bola direta do Gustavo Gomes, a bola em profundidade, é uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras, né? O Palmeiras que hoje está tendo também essa arma de mais posse de bola, porque tem um time mais técnico, mas nunca perdendo o que o Palmeiras tem de melhor, né? Que é essa bola em profundidade, né? O primeiro gol é isso, uma bola em profundidade do Gustavo Gomes, o Richard Dias que atropela, cruza e o gol do Palmeiras. Foi pênalti, Coutinho? Eu achei. Acho que o Richard Rios, ele resvala com a chuteira na cabeça. Foi imprudente, né? Não deram esse pênalti. Uma coisa que o Palmeiras voltou, que a gente até tinha comentado aqui, André, que foi o perde e pressiona. Ontem voltou a fazer isso. Eu acho que isso tem muito a ver com o Gustavo Gomes. Porque o Gustavo é o cara que comanda um pouco toda a ação quando o Palmeiras está sem a bola. E ontem o Palmeiras voltou um pouco a fazer isso. Ainda não naquele nível lá de 22, 23. Mas ontem já voltou a fazer esse tipo. É aquela história, Felipe, que eu digo. Hoje, antigamente, a gente dizia que a melhor defesa é o ataque. Hoje, o melhor ataque é a marcação. Exatamente. Hoje, os times que marcam, que recompõem, têm uma vantagem muito grande, principalmente quando você tem jogadores com qualidade técnica. E o Gustavo Gomes, que ele faz muito? É um cara que sai muito com a linha, né? Então, ele é o cara que... Ele é o primeiro cara para diminuir ali. Então, ele diminuindo ali. Ele saindo...
automaticamente quem está na frente deles, se ficar parado, eles vão atropelar. Então o cara vai saindo. Por isso, Por realmente, falar como em falou. milimétrico o impedimento. Não, cara, assim, a gente tá falando dos recados, né? Eu acho assim, ó. Por que a gente trata com uma régua diferente tropeços do Palmeiras ou do Flamengo do que de outros clubes? Porque a gente sabe que esses times têm de onde tirar. Então o Palmeiras não vinha bem na temporada, mas estava sempre ali nas cabeças, mesmo mal tecnicamente, estava ali competindo, chegando em final de estadual, conquistando 4 pontos contra Botafogo e Sport, mesmo sem jogar bem nas 2 primeiras rodadas. A gente sabia, pela competência que a comissão já mostrou, pela qualidade do elenco, pela memória vitoriosa dos últimos anos, que uma hora a tendência era encaixar. Então, assim, muita gente, tá passando pano pro Palmeiras, pro Flamengo. Não é isso, é saber que são times que têm que ter um olhar diferente, que a gente sabe que quando encaixa, e a probabilidade de encaixar era muito grande, ia chegar no estágio de hoje. E tem outra coisa, Zé, que, assim, que eu acho que é importante. 5 vitórias seguidas, cara. 5 vitórias seguidas. Essa comparação ela vai surgir várias vezes ao longo da temporada. O Palmeiras não vai jogar igual o Flamengo e o Flamengo não vai jogar igual o Palmeiras. São treinadores que veem o futebol de forma diferente. aliás, né? Que bom. Ótimo. Que bom, Ótimo, exatamente. A gente tem um campeonato com equipes que podem ser igualmente competitivas, dominantes e campeãs. Com ideias de jogo diferentes. Com ideias diferentes. E aí a gente vai ter que observar se a ideia está sendo bem executada ou mal executada. Porque, assim, como é que eu vou chegar e vou falar que o jeito que o Abel monta o Palmeiras é errado, gente? Um trabalho vencedor desse. Potencializando tantos jogadores, ganhando tanta coisa. O maior treinador da história do clube é o Abel. E um clube que tem vários caras que são gigantes treinando a equipe. Pode até, eventualmente, não gostar, não é, mas assim, dizer que é ruim. Porque isso vai negacionismo, surgir. né? Isso vai surgir. Ao longo do ano a gente vai ouvir gente falando: mas o Palmeiras não joga igual o Flamengo. Não vai jogar igual o Flamengo. Assim como o Flamengo não vai fazer algumas coisas que o Palmeiras faz pela característica dos jogadores. Deixa eu mudar essa imagem do pênalti. Porque, assim, o Internacional jogou bem ontem também. Sim. Né? O jogo foi muito no detalhe. Estava com desfalques importantes o Inter. Principalmente o melhor 1 versus 1 que o Inter tem, que é o Wesley. É isso aí. A falta do Wesley faz uma diferença enorme para o jogo do Inter. O jogo do Inter, que tem uma ótima saída de bola e tal, mas, por exemplo, você tem o Valência na frente, que por muitas vezes eu esperava ele um pouco mais de mobilidade. Falta um atacante que dê mais de mobilidade para o Inter na frente. Essa mobilidade, quem tinha é o Wesley. Então, sem o Wesley, o Inter, assim, tá faltando um cara que seja mais móvel na frente. Realmente perde muito. Você achou pênalti, Felipe? Achei pênalti também. Carboneiro. Coutinho achou pênalti, Felipe achou pênalti, você achou pênalti demais. Foi imprudente, a jogada que... Ele encostou nele, já vi pênalti. Você vê que o pé ele tá acima do ombro, né? Numa situação que... Nós temos 2 jogadas aí né, de 2 jogos, depois a gente vai falar do Fluminense. A do Fluminense também eu achei que foi pênalti, Martínez no Fluminense. Não sei por qual foi o critério, se foi fora da área ou não. Se foi dentro da área, é pênalti, claro. Né? E essa, para mim, foi pênalti também, e um pênalti importante, né? Se o VAR chama, né? O jogo mudava completamente. O lance foi revisto, como vocês viram, e optaram pelo não pênalti. Mas você vê, por exemplo, é o Fernando que está disputando o Fernando. Isso. Outros jogadores numa situação como essa, Felipe, gritavam que todo o estádio ia mergulhar. O cara já está com uma mentalidade diferente. Exato. Entendeu? Quase 15 anos na Europa, mestre. É isso. Mas eu tenho uma pergunta, porque é o seguinte... Eu já vi várias vezes jogos, inclusive joguei, e os comentários são assim... Quando o cara cai no chão, mas não era pra cair. Mas se não cai, aí não dá pênalti. Eu acho que não tem que cair quando não é nada, né? Mas sentir um contato, realmente tem que cair, pô. Porque pra valorizar, né? Cai, grita, porque de fato isso aí faz com que o juiz... Uma coisa é simulação. Uma coisa é simulação, outra coisa. Agora, se encostou, tem que cair, não tem jeito. Se ele cai, acho que seria diferente. Concordo, maestro. Eu acho que se ele... Como muitos fazem, né? Dos atores. E não era uma ação de ator, não. Ali realmente você exatamente. Só que ele ainda está com a mentalidade europeia, que não é qualquer coisinha que vai se jogar, entendeu? Se ele se joga, ia ter uma outra conotação, até mesmo para o próprio VAR. Vamos ouvir o Abel depois da importante vitória de ontem em Porto Alegre. Há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes
E tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora que o que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final do Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes não é só aqui no Brasil, é no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente, eu ganhei o segundo lugar. Eu ganhei o segundo lugar. Mas, infelizmente, em função de onde estamos, as pessoas dizem eu perdi o primeiro lugar. Não, eu ganhei o segundo lugar. Eu sei quanto me custa, quanto me custou mais uma vez estar na final, e umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, mas como te digo, há um dano colateral. Ninguém, quando tu perdes, toda a gente critica, quando a tua equipa joga mal é porque não treina bem, e isto é o dano colateral de quando tu és bom jogador, quando tu ganhas títulos. Há esses dois lados. Só discordo do Abel quando ele diz que o time é o mesmo da final do Paulista. O futebol não é o mesmo. O Palmeiras não jogou nada no Campeonato Paulista como um todo, inclusive nos 2 jogos da decisão e na semi contra o São Paulo jogou muito pouco. E está jogando muito bem agora, o time evoluiu. Assim, para mim não tem nenhum problema em admitir, pelo contrário, é mérito do treinador, que o time encaixou, evoluiu, o Estevão está com outro posicionamento. Eu estou vendo um time muito melhor do que nas decisões do Tem uma coisa legal de citar aí, estadual. O Veiga tá fora do time, né? Exato. E aí o Estevão foi jogar mais centralizado, Felipe entrou bem na direita. O time é outro, está jogando outro futebol. Essa é outra virtude, ele está recuperando o Felipe Anderson. Sim. Felipe Anderson é um jogador que pode fazer diferença, que ainda não é aquele Felipe que a gente viu na Lazio durante 8, 9 anos. Sim, entendeu? E esse é um jogador que realmente pode fazer diferença. E qual o problema de admitir que o time não estava bem na final do estadual? O time evoluiu. Mas essa é uma dificuldade que ele tem. Dele, né? Essa é uma dificuldade que ele tem de dizer, pô, eu errei, eu vacilei. Não vai dizer. Porque normal. Se não disse nesses 6 anos que até hoje a gente está aqui, não vai ser agora que ele vai dizer. O Abel é muito bom para ter seu orgulho. Preparar o time. Eu acho que o Abel, assim, vamos lá. Eu acho que o Abel é muito bom com ele, né? Eu acho que o Abel é muito bom para ter esse orgulho bobo. É um orgulho pequeno demais. Seguinte, fomos mal, acabou. E hoje nós estamos melhor. Acabou, tá tranquilo, pô. Evolução. Exatamente. Eu acho que não deve, em situações, até mesmo o Felipe Luiz, não, porque eu errei. Não precisa puxar toda a culpa, divide. Mas assume um dia que a coisa não andou. Isso é normal para todo mundo. Sim. Qual foi o dia quando o Ancelotti não vacilou? O Guardiola tá vendo isso agora. O Guardiola, inclusive, se trata nessa temporada como se fosse o pior treinador do mundo nessa temporada. Já viu? Outro dia, cara, eu acho que foi o Fred Caldeira, desculpa, excelente correspondente da TNT, que perguntou como é que você avalia o seu trabalho na temporada. Ele falou, péssimo. Péssimo. Péssimo, sem defesa. Cara, mas eu acho que esses treinadores eles são reféns do sucesso deles, entendeu? Porque a gente está acostumado a ver esses caras não errarem, a fazer os times jogarem bem, a conquistarem tudo isso. Aí quando pega um ano que a coisa, acho que não sei, talvez, aí o cara começa com essa conversa. Vou mudar de jogo com uma pergunta para vocês. Foi uma vitória muito sólida de um Palmeiras eficiente, que soube anular as armas do Inter, que soube lidar com esse Inter que vai muito bem em casa e vai muito bem nesta temporada. Como é que você viu esse jogo de um time que, se o Flamengo tá bem, o Palmeiras, opa, tô aqui. Eu acho uma vitória, talvez a vitória mais pesada do campeonato até agora, porque não é comum nesse campeonato vencer como visitante. E o Palmeiras vence, em tese, um pretendente ao título, que, por exemplo, tinha empatado com o Flamengo no Maracanã na primeira rodada. O Inter meio que corre por fora, fazia um bom trabalho, não perdia muito tempo. Então, a vitória é gigantesca. O Campeonato de Pontos Corridos é feito de algumas finais meio espaçadas, né, algumas rodadas diferentes e tal. E nessas 12 primeiras rodadas, até a parada do Super Mundial, alguns desses jogos são emblemáticos. E o Palmeiras conseguiu, depois de vencer o derby, também com problema de ingresso, setor fechado, o Palmeiras também tem essa situação para lidar, né? Eu concordo com o que o Casagrande falou, isso é uma coisa que aproxima os 2 principais clubes do país, e acho que eu não posso aceitar nem espaço vazio em jogo do Flamengo, nem espaço vazio em jogo do Palmeiras.
mas esse jogo foi no Beira-Rio e o Palmeiras venceu já com uma estrutura de time diferente, jogando de uma forma diferente, já mais adaptado a esses novos jogadores. E o Palmeiras iniciou, Luiz, acho que uma série muito complicada, talvez a mais complicada até essa parada para o Super Mundial, justamente no Beira-Rio. Ele joga no Beira-Rio, vai ao Castelão jogar com Fortaleza e depois vai a La Paz jogar pela Libertadores, né? 3 visitas difíceis e na primeira o Palmeiras conseguiu um excelente resultado. Acho que é um resultado... E, além de tudo, o Palmeiras tem tradição de fracassar contra o Internacional na história do Campeonato Brasileiro. E, então tem muito sabor, acho que é uma vitória que coloca... Era uma rodada mais favorável ao Flamengo, mas o Palmeiras venceu o jogo dele, né? E agora ele coloca essa situação para a disputa cabeça a cabeça. Ainda teremos o confronto entre os dois nessa primeira parte do campeonato, nesse primeiro terço do campeonato, antes da parada do Super Mundial. Mas o Palmeiras, que foi o clube que mais investiu no futebol brasileiro, estava devendo boas apresentações, ele parece já começar a encontrar um nível bom. E aí, é aquilo, né? Outra semelhança entre os dois. O Flamengo ganhou o título estadual contra o Fluminense, já passou há muito tempo, né? Era o principal rival e tudo mais, mas não é o principal torneio da temporada, né? Então o Flamengo ganhou, mastigou e já está em outras. O Palmeiras perdeu o título estadual, o tetra para o Corinthians, aquele trauma tal, o Corinthians... Nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco, porque o ano não acabou, o ano estava começando. O Palmeiras mastigou, deglutiu, assimilou e já está, imagina, 100% na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Então, para o que interessa de fato, o Palmeiras começou bem. E essa vitória sobre o Inter foi uma daquelas que pouquíssimos times conseguirão a mesma façanha em Porto Alegre. Pois é, um Palmeiras que vinha sofrendo nesta temporada, né, até esse jogo contra o Corinthians, ou um pouco antes, e a torcida cobrava muito isso que o Arnaldo falou, né, esse desempenho melhor. É um Abel que estava tendo dificuldades, até pela chamada troca de guarda, um time reformulação, jogadores novos, que não conseguia ele ainda encaixar um sistema positivo. Casão, será que essa vitória ela confirma um novo momento do Palmeiras? O Palmeiras realmente se reencontrou ou se encontrou nesta temporada? Dá para dizer que é uma guinada agora? Mas o Flamengo são os 2 melhores times do campeonato. Os times com um passado recente mais pesado, né? Mais pesado. Todos os 2 ganharam 2 campeonatos brasileiros, ganharam 2 Libertadores e outros torneios ali, Recopa, Supercopa e tudo mais. Então são 2 times que desde 19 para frente ou 18 para frente vem sempre brigando pelo título no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras os reencontrou. O Palmeiras montou um novo time e o Abel chegou a um entrosamento, a um conhecimento do novo elenco. Palmeiras é líder junto com o Flamengo e são os 2 times que jogam melhor. Talvez o Palmeiras tenha que ficar esperto no número de gols que faz. Porque se o campeonato terminasse hoje desse jeito, o Flamengo seria campeão. Pelo saldo de gols, pelo número de gols, por tudo. Então o campeonato de pontos corridos, ele tem essa situação também de você... ou de ser campeão porque chegou na frente dos pontos, ou ser campeão porque fez mais gols. E o Flamengo, nesse caso, está nadando de braçada, né? Nessa questão do campeonato. E eu queria só falar uma coisa, só para terminar mesmo, sobre a questão diferença de torcedores, né? Os torcedores dos anos 90 para trás, eles iam para o estádio de futebol, comiam um sanduíche de pernil e tomavam cerveja com um copo de plástico. O torcedor de hoje vai para o estádio de futebol, ele toma champanhe em taça de cristal e come caviar. Isso mostra bem a diferença, né? De uma forma bem concreta, né, Casão? O Arnaldo, ainda falando sobre esse Palmeiras, em campo para você, qual foi a grande mudança? É um grande mérito do Abel? A gente vê o Felipe Anderson, por exemplo, né, um jogador que está aparecendo mais individualmente, numa nova posição, aparecendo como ponta. O próprio Giai, né, evoluiu muito nas últimas partidas. Um time que mostra
pouco mais de repertório, porque venceu o Corinthians de uma forma controlando o jogo, até porque jogava em casa, ainda que fosse na Arena Barueri, mas jogando em casa. Então ele tinha mesmo essa missão de impor mais o jogo. Contra o Inter de um jeito mais reativo. Será que é um Palmeiras que era um pouco previsível e agora o Abel está novamente, né? Ele sempre consegue sair de adversidades, ou na maioria das vezes consegue, buscando soluções diferentes? Para mim, o que difere o Palmeiras 2025 dos outros, da era Abel, é justamente a quantidade de opções e a possibilidade do Abel fazer escolhas para determinados jogos, adversários, sem perder a qualidade, né? Fazer trocas, sistemas, às vezes com os 3 zagueiros, às vezes com 3 atacantes rápidos, às vezes Felipe Anderson na ala, às vezes Felipe Anderson no meio e tal. O Palmeiras tinha vários desfalques ontem, mas o elenco esse ano é tão bom que você nem notava. O Rafael Veiga não estava, o Murilo não estava, o outro não estava, e o time não vai perder qualidade esse ano. O Abel até agora foi conhecido como um técnico, e a história do Abel é basicamente a história dele no futebol brasileiro. Ele não tem grande história como treinador. Como um técnico que fazia mais com menos. Agora é ele quem tem mais. Ele tem mais que o Felipe Luiz ainda, hein? É um desafio diferente. Né? É um desafio diferente. Né? E o Palmeiras investiu como nunca para que o Abel possa, de fato, fazer talvez ou tentar, não é simples, o que o Flamengo conseguiu uma vez com o Jorge Jesus, Brasileirão e Libertadores, o que o Botafogo conseguiu ano passado com o Arthur Jorge, Brasileirão e Libertadores, que o Abel ainda não conseguiu numa temporada, e, embora o palmeirense tenha medo de reproduzir essa frase, ou se esquive dessa situação, ou que a direção do Palmeiras nunca toque nesse assunto e o Abel também não, evidentemente o Palmeiras quer fazer alguma coisa nesse Super Mundial. Mas é evidente. É tão evidente como cristalino. Né? O investimento do Palmeiras e a questão de ser o grande brasileiro que não tem um Mundial, esse é o Mundial mais difícil. Porque tem milhões de coisas envolvidas. Milhões de europeus, clubes poderosos, a gente não sabe como cada um vai encarar o Mundial, como cada europeu. O Real Madrid, por exemplo, fora de tudo, talvez não ganhe o espanhol, encare para valer. Encare para valer. A gente não sabe. O Palmeiras não vai encarar isso aí como qualquer coisa. E até caiu num grupo no Mundial bem acessível. Hoje, você me pergunta, o europeu do grupo do Palmeiras é o Porto. Quem investiu mais para a temporada? Quem tem maior orçamento para a temporada? Quem tem mais time na temporada? Palmeiras ou Porto? Eu te respondo, Palmeiras. Né? Então, passar de fase eu acho que é plenamente factível nesse Mundial. E aí, mata-mata, quem for cruzar, dependendo e tal. Então, o palmeirense, ele pode sonhar longe esse ano, porque ele tem um timaço nas mãos. Ele investiu mais que muitos clubes poderosos da Europa nessa temporada. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Ativa aí o sininho de notificação para receber todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, galera. Beleza? Falou e até mais!